Quando você cria uma língua, é importante definir a fonologia e a gramática, mas nada vai funcionar se a língua não possui vocabulário. Mas por mais que possa parecer simples, definir o vocabulário pode ser a parte mais complicada. É certamente a que vai exigir a maior dedicação. Então, como devo proceder para criar o vocabulário? Bem, antes de tudo, você precisa ter bem definida a fonologia da sua língua, incluindo a fonotática. Quais sons a língua possui e como eles se organizam nas sílabas e palavras? Eu vou usar a minha Conlang Sorolan novamente como exemplo aqui. Como já expliquei em vídeos anteriores, as sílabas em Sorolan podem ter até 2 consoantes no ataque, onde a segunda é sempre uma líquida, e até uma consoante na coda. Então uma palavra com 2 sílabas pode ter uma complexidade máxima de consoante, líquida, vogal, consoante, consoante, líquida, vogal, consoante. Além da fonologia, você também precisa considerar a morfologia da sua língua. Ela é uma língua mais analítica? Mais sintética? Quantos morfemas uma palavra costuma ter, em especial substantivos e verbos? Em português, por exemplo, substantivos simples costumam ser formados pela raiz, que frequentemente é acompanhada de uma vogal temática ou desinência de gênero. Por exemplo, em carro, casa ou peste, a vogal final é um morfema separado da raiz que funciona como uma vogal temática. Já em palavras como arroz, pá e café, a palavra é formada apenas pela raiz, sem vogal temática final. Já em Swahili, os substantivos simples são formados pela raiz, que frequentemente é precedida por um prefixo que indica a classe a qual a palavra pertence. Por exemplo, em mtoto, kitabu e ndege, as partes ki e no início são prefixos de classe e apenas a parte seguinte é a raiz. Por outro lado, as palavras yai, simba e kalamo não possuem prefixo de classe. Muitas línguas possuem substantivos simples formados unicamente pela raiz. Esse é o caso do húngaro, do japonês e do inglês, por exemplo. Comparando as mesmas 3 palavras nessas 3 línguas, temos ház, víz, gyermek, ie, mizu, ko, house, water, child. Todas são formadas apenas pela raiz pura, sem penduricalhos. Também existem casos um tanto bizarros, como os das línguas semíticas, em que as raízes são geralmente 3 consoantes que passam alguma ideia de um verbo. E ao se inserir vogais e outras consoantes dentro desse template de consoantes, cria-se conjugações verbais e substantivos. Um exemplo clássico é a raiz ktb, que passa a ideia de escrever, escrita. A partir dela derivam palavras como kataba, escreveu, katib, escritor e kitab, livro. Mas, por favor, não saia por aí criando uma língua que funciona dessa maneira só porque você leu sobre isso e achou legal. Essa morfologia peculiar das línguas semíticas, ou mais precisamente das afroasiáticas como um todo, provavelmente evoluiu de uma morfologia mais tradicional. Se você quer criar uma língua com raízes consonantais assim, esteja bem ciente do que está fazendo. Ainda vou fazer um vídeo lidando especificamente com esse assunto, então vê se te inscreve no canal para não perder quando ele sair. Enfim, depois que você definiu a estrutura básica das palavras, precisa de inspiração para começar a criá-las. A primeira dica é: crie palavras que soem legais para o conceito. Isso é algo bem subjetivo, mas a língua é sua, então depende de você mesmo. Eu gosto de criar palavras que soem meio onomatopeicas. Vamos ver exemplos em Sorolan. Aqui é preciso esclarecer que a base do Sorolan são sempre os substantivos, e na forma simples, no caso absolutivo, eles costumam ser formados apenas pela raiz sozinha. Morte é klopa. Escolhi essa palavra porque me faz pensar no som de algo caindo subitamente ao chão, como um animal que morre e despenca, ou o som de alguém matando outro ser com pauladas. Frim, rachadura, também remete ao som de algo rachando, como um copo trincando. Fall, bocejo, também faz referência à boca se abrindo ao bocejar e produzindo sons de oh. Chlipa, costura, remete ao som da linha passando pelos furos do tecido. Mofa, nariz, faz referência ao ar saindo pelo nariz numa fungada, que soa como um M surdo aspirado, quase como um F feito pelo nariz. Às vezes também são só palavras que, a meu ver, combinam com a ideia, sem ter nenhuma clara relação onomatopeica. Nor, árvore, torga, raiz, goma, chuva, aren, beleza, calo, aurora, são exemplos desse tipo. A segunda dica é: distorça palavras de línguas reais. Pegue a mesma palavra em outra língua ou um conceito relacionado e modifique de alguma forma para se adaptar à sua língua. Você pode só adaptar a fonotática ou criar anagramas, trocar alguns sons, o que você achar melhor. Só tome cuidado para não exagerar nisso, especialmente se deixar as palavras muito óbvias.
Exemplos em Sorolan incluem lav, água, que vem do português lavar. Ilfa, folha, inspirado no inglês leaf e no grego phylon. Gersa, terra, inspirado no grego Gaia e no inglês earth. Los, flor, vem de outra conlang, Sindarin, onde loth é a palavra para flor. Koku, audição, é inspirado no japonês kiku, ouvir. A terceira dica é: use geradores automáticos de palavras. Existem diversos deles disponíveis online para uso gratuito, mas também não é complicado criar o seu próprio no Excel, por exemplo, se você souber um pouco como usar as funções certas para isso. Eu vou deixar alguns links de geradores na descrição. Aqui eu vou exemplificar como fazer isso com base na fonologia do Sorolan de novo e usando o gerador Awkwords. Nele você pode classificar os fonemas em diferentes grupos. No caso do Sorolan, eu separei em vogais, marcadas com V, consoantes iniciais, marcadas com C, que inclui todas as consoantes exceto as 4 líquidas, líquidas, marcadas com L, e finais, marcadas com F, que inclui todas as consoantes, incluindo as líquidas. Depois, aqui em Pattern, você apresenta como os sons devem ser organizados numa palavra. Eu optei aqui por um padrão que gera palavras de 2 sílabas, então podemos ter uma sequência consoante, líquida, vogal, final, consoante, líquida, vogal, final. Exceto pela vogal, todos os outros elementos não são obrigatórios em qualquer palavra, então são colocados entre parênteses. É claro que isso ainda vai gerar algumas palavras impossíveis, já que alguns encontros consonantais formados pelo final de uma sílaba e começo de outra não são possíveis. Mas aí é só ignorar esses resultados ou adaptá-los fonotaticamente. Depois é só clicar em Generate e ver as palavras que ele gera para você. Algumas das palavras geradas aqui para mim foram Tusmök, Ujek, Rivref, Laur, Kuhok, Desru, Zrure. Você pode ver a lista, escolher aquelas de que você gostou e usar para algum conceito para o qual você acha que a palavra combina. Apesar de eu achar geradores assim bem úteis, eu praticamente só os uso se minha inspiração para um termo está totalmente esgotada. Só em casos de desespero mesmo. Sempre que possível, eu mesmo crio as palavras. Uma vantagem dos geradores é que eles ajudam você a equilibrar o uso dos fonemas. É comum que, quando nós mesmos criamos as palavras, nós acabemos exagerando no uso de alguns fonemas e deixando outros quase inteiramente de lado. E se você gostaria de poder discutir sua conlang ou qualquer outro assunto sobre línguas e linguística comigo e outros entusiastas, que tal se tornar um apoiador do canal pelo Apoia-se? Além de garantir que o conteúdo siga sendo produzido, você pode ter benefícios, como participar de um grupo de WhatsApp do canal e outras vantagens. Confere pelo link na descrição. Após criar algumas palavras básicas, você pode expandir o seu vocabulário por derivação. Uma forma fácil de fazer isso é a partir de morfemas que são conectados às palavras originais. Em Sorolan, o sufixo am cria verbos transitivos a partir de um substantivo. Aqui, na verdade, são 2 morfemas. O a indica a voz ativa e o m indica que o verbo está no presente habitual, que é vista como a forma básica do verbo. Um verbo derivado assim sempre passa a ideia de causar em algo a coisa que a raiz representa. Assim, a partir de klopa, morte, temos o verbo klopam, matar, ou seja, causar morte em algo. De aren, beleza, temos arenam, embelezar. De hlipa, costura, vem hlipam, costurar. De koku, audição, temos o verbo ouvir, que na primeira versão do Sorolan era kokuyam, mas atualmente é kokuam. Inicialmente a regra desse sufixo era a seguinte: se o substantivo termina em consoante, é só acrescentar am a ele. Se termina em a, o acréscimo de am faz esse a se tornar longo. Se termina em outra vogal, acrescenta-se yam, com esse j funcionando como uma consoante de ligação. Mas hoje em dia a junção desse sufixo causa uma interação mais complexa que surgiu quando eu decidi criar a versão ancestral do Sorolan, a língua da qual ele evoluiu, para torná-lo um pouco mais naturalístico. Se você quer dicas de como fazer isso, não perca o vídeo da semana que vem, onde eu vou exemplificar como fiz isso com o Sorolan. Outro sufixo do Sorolan é que cria verbos intransitivos de voz média, ou seja, passam a ideia de que o sujeito causa algo a si mesmo. Assim, de klopa, agora temos klopayem, morrer, ou seja, causar morte a si mesmo. De aren, temos arenem, embelezar-se, ficar bonito. De fol, bocejo, temos o verbo bocejar, que originalmente era foyem, mas atualmente é folbem.
Com o sufixo pis, criamos verbos adjetivos, digamos assim. Verbos que indicam que a coisa tem a característica expressa pela raiz. De clopa temos clopapis, estar morto, ter morte como característica. De aren temos arempis, ser bonito, ter beleza. Note aqui como o N do final de aren se tornou um M por influência do P do sufixo. Agora de luz, voo, temos luspis, que significa voar, ou seja, ter voo. Veja que nem sempre esse sufixo pis vai ser traduzido para o português com um adjetivo. É importante tomar cuidado para não imitar as línguas naturais que você fala na hora de desenvolver a lógica da sua conlang. O sufixo ani cria o agente, o fazedor do conceito que a raiz passa. Assim, de clopa temos clopani, matador, assassino, aquele que causa morte. De chlipa temos chlipani, costureiro. De fol temos folani, uma pessoa chata, entediante, que causa bocejos nos outros. Caso o substantivo sofra o processo de umlaut nas suas vogais, ele se torna um advérbio de modo. Umlaut, o que é isso? É basicamente você trocar uma vogal por outra correspondente que esteja mais à frente e ou mais acima na boca. É algo comum nas línguas germânicas. Não vou entrar em maiores detalhes aqui, mas esse é um assunto que eventualmente você vai aprender acompanhando o canal. Então, alguns exemplos. A partir de aren, temos erin, que significa lindamente, ou seja, de uma maneira que envolve beleza. De fruma, medo, temos prume, com medo, de uma maneira que envolve medo. De na, necessidade, temos ne, com necessidade, precisando. É usado para passar a ideia de precisar fazer algo. Você também pode criar palavras novas juntando raízes e assim fazendo termos compostos. Isso pode ser feito de diversas maneiras, dependendo de como a língua funciona. No Sorolan, eu inicialmente apenas fazia isso de forma bem simples, como algumas línguas fazem, como as germânicas, por exemplo, onde dois substantivos se conectam e o primeiro descreve o segundo. Assim, a partir da combinação de gersa, terra, e quable, anuro, temos gersa quable, sapo, o anuro da terra. De norla, carne, com chama, feixe, temos norla chama, músculo. De ramo, vastidão, e eron, espaço, temos ramueron, universo. Mas recentemente pensei que essa forma não combina tão bem com o Sorolan. Digo, ainda vou manter compostos assim, com duas palavras conectadas, mas não de forma crua assim. Esses tipos de combinações de só juntar as palavras podem causar ambiguidades às vezes. Gersa quable é um anuro que vive na terra, que é feito de terra ou o quê? Ramueron é um espaço vasto, um espaço dentro da vastidão ou o quê? Então decidi incluir entre as palavras, às vezes, um conector que vai ser o sufixo do caso gramatical que melhor descreva a relação do primeiro elemento com o segundo. Assim, gersaquable se tornou gersatquable, o anuro da terra, com esse T sendo o sufixo do locativo. Mas por conta da oclusiva seguinte, o T muda para um S, e então temos gersasquable. Já norlachama se tornou norlamchama, feixe de músculo, com esse M representando o genitivo. E novamente o M nesse ambiente, antes de uma fricativa, desaparece e alonga a vogal anterior, de forma que a palavra fica norlachama. Por último, ramoeron se manteve assim mesmo. Ramo, vastidão, descreve uma característica de eron, o espaço. É um espaço vasto, então aqui não vou usar caso gramatical nenhum. Acho que essa inovação no Sorolan foi um passo interessante para ele se tornar mais rico, digamos assim. Agora é a sua vez de criar vocabulário para sua conlang. Seja criativo, mas também sensato. Não exagere no número de raízes, mas também não crie poucas demais. E claro, desenvolva as palavras que vão ser relevantes para a cultura que fala a sua língua. E semana que vem, se tudo der certo, sai um vídeo sobre como criar uma versão ancestral da sua conlang para que a partir dela você possa criar mais palavras de uma forma que fique mais irregular, mas ainda natural. Então esteja inscrito no canal e com as notificações ativadas, hein? E não esqueça de conferir nossa campanha do Apoia-se. Outra forma de você contribuir com o canal é por doações únicas do valor que puder via Pix ou PayPal. Mande junto sugestões de vídeos. Formas de ajudar o canal de graça são com seu engajamento. Deixe sua curtida e comente aí embaixo. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos conlangueiros. E me segue também lá no Instagram. Até a próxima!